do Senhor em Mateus, capítulo 3, verso 1, verso 2, continuando essa passagem. O Evangelho de São Mateus, capítulo 3, verso 1, verso 2, que diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Repetindo o verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor Deus, louvamos, Pai, o Teu santo nome nessa manhã. Dedicamos a Ti as nossas canções, a nossa adoração. Oramos ao Senhor, agradecemos e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Louvado o Teu santo nome. Senhor Deus, nesse momento nós entramos na Tua palavra, que os nossos corações estejam preparados, que as nossas mentes estejam abertas e que o Senhor possa cumprir em nós a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Igreja, o reino dos céus, o reino de Deus, está sendo estabelecido. O reino do Senhor está sendo estabelecido. O povo de Deus está sendo ajuntado de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. A cada dia o Senhor reúne à igreja aqueles que hão de ser salvos. E para fazer essa reunião, Deus chama os seus arautos, Deus convocou os seus pregadores, Deus convocou os seus embaixadores, e juntos proclamamos o Evangelho e a mensagem de salvação. Estamos aqui como igreja anunciando as boas novas para esse mundo. O Evangelho de Jesus Cristo começa com a pregação. Não começa pegando armas, não começa através de desobediência, mas começa na proclamação da mensagem de Jesus Cristo. A sua principal mensagem é arrependei-vos. Essa é a principal mensagem de convocação. Para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do reino dos céus, é necessário arrependimento. Meu irmão, meu amigo que assiste nas redes sociais, o ser humano necessita se arrepender para ir para o reino dos céus. Nós temos que passar pelo processo do arrependimento. Quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós olhamos para boas novas que são pregadas, o que nós vemos é um Evangelho que necessita de arrependimento para fazer parte dele. A mudança na nossa vida é uma mudança que é radical, é uma mudança que muda a mente, que muda o coração, e essa mudança conduz a uma completa, a uma plena mudança de vida. Não é uma coisa que é parcial. A pregação de João Batista era arrependei-vos, arrependei-vos. O arrependimento é o início da vida no reino de Deus. Para uma pessoa entrar e começar a viver uma vida no reino de Deus, a experimentar a intimidade com Deus, é necessário o arrependimento. É o início de ser um cristão. Essa foi a mensagem de João Batista no passado. Essa é a pregação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento.
essa mensagem, essa pregação, como eu falei há 2 domingos atrás, nos traz 6 ensinamentos para que cada um de nós façamos parte do reino de Deus. Há 2 domingos atrás nós falamos de 3 desses ensinamentos e hoje nós falaremos de mais 3. Na ocasião daquele domingo, nós falamos que o primeiro ensinamento que arrependei-vos nos traz é que para nós fazermos parte do reino de Deus, a pregação não precisa ser prolixa. A pregação não precisa ser prolixa, analítica, complexa, indireta. A pregação de João Batista ela era concisa, ela era sintética, ela era simples, direta, ela era objetiva, igreja. Nós temos na palavra do Senhor a pregação de Paulo, um analítico, um doutrinário, que ensinou ricas doutrinas da palavra do Senhor, e nós temos a pregação de João Batista, que simplesmente dizia: arrependei-vos, entrai pelo reino dos céus, abandonai as antigas veredas, entrai nas novas veredas. Nós temos na história da igreja pregações, como a pregação de John Wesley, pregação de George Whitefield, Jonathan Edwards. Nós temos pregações como Hudson Taylor, George Miller, pregações de pessoas que eram profundas, conhecedoras da palavra do Senhor, mas nós temos também dentro da história da igreja a pregação daquele que entrega folheto e diz: Jesus te ama. A pregação daquele que diz que só Jesus Cristo salva. De evangelistas que não tinham conhecimento, que tinha esses pregadores que eu citei, mas pregações que eram cheias do Espírito Santo do Senhor, como foi D.L. White e outros que acamparam esse caminho, John Bunyan, homens de Deus que não tinham uma pregação analítica e complexa, mas o Espírito Santo usava. O segundo ensinamento que nós aprendemos naquele domingo foi que para fazer parte do reino de Deus, a pregação não pode ser complacente. Nós não podemos chegar diante da igreja, diante da sociedade e pregar aquilo que nos convém, que nos agrada, e esquecer daquilo que não nos convém na Escritura, que nós não gostamos de ouvir. Nós não podemos ser seletistas em relação à Escritura. Isso é a palavra de Deus, isso não é a palavra de Deus. Não podemos reservar o nosso conteúdo, o nosso arcabouço, apenas nas palavras que nós gostamos. Jesus Cristo nos convida a fazer parte do seu reino, mas de uma forma completa. A terceira e o último ensinamento que nós trouxemos naquele domingo é que para fazer parte do reino de Deus, a pregação não pode ser bajuladora. Nós não podemos separar a nossa mensagem, o nosso jeito de falar, a nossa proclamação para agradar as pessoas da nossa volta. Não, eu não vou tocar nesse versículo, porque senão eu vou entristecer o irmão, senão eu vou entristecer o filho do presbítero, o filho do diácono, o filho da irmã de oração. Nós não podemos ser seletistas na nossa mensagem a tal ponto de falar apenas aquilo que massageia o ego da nossa sociedade. A boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que nós precisamos ouvir para sermos salvos. As boas novas não é aquilo que nós queremos ouvir. As boas novas é um confronto em nossas vidas, a qual nós ouvimos aquilo que precisamos, mas muitas vezes nós não queremos. A mensagem de Jesus Cristo, ela provoca e precisa provocar em nossas vidas uma ruptura, para que nós como igreja sejamos diferentes do mundo que está à nossa volta. O Senhor Jesus Cristo nos convida
a fazermos rupturas, a ruptura do que está na sociedade e do que está na palavra do Senhor. Esses foram os 3 ensinamentos que eu trouxe no domingo, há 2 domingos atrás, onde não é exatamente o que precisa ser, pode ser como não ser, e 2 não podem ser. Nesse domingo, agora, nesse momento, nós vamos falar de outros 3 ensinamentos que necessariamente precisam ser. A pregação de Jesus Cristo obrigatoriamente necessita ser esses 3 itens que nós vamos tratar nessa manhã. O 4º ensinamento traz para nós é que para fazer parte do reino de Deus, a pregação precisa ir no deserto. A pregação precisa ir no deserto. João Batista pregou no deserto da Judeia. Ele não foi pregar em Jerusalém. Ele não pregou na praça, à volta de todos aqueles que estavam em volta. Ele não foi pregar aonde as pessoas estavam bem reunidas, acomodadas, tranquilas. A pregação de João Batista não foi na zona de conforto, mas foi na zona de desconforto das pessoas. A mensagem do Evangelho para as nossas vidas precisa ser nas nossas zonas de desconforto. A mensagem de João Batista não buscou o conforto dos palácios, dos reis, das autoridades. O arrependimento, igreja, não se realiza na comodidade das nossas vidas. A pregação de João Batista reverberou no lugar aonde a nossa vida é um deserto. Ele pregou a sua mensagem no local aonde tudo tinha que mudar, onde era necessário haver mudanças. A pregação de João Batista atingiu o lugar que Deus precisava confrontar aqueles seres humanos. A mensagem de João Batista foi como seta que acerta o alvo no ponto que Deus queria tratar. Só nesse jeito, só assim, nós veremos o poder de Deus sobre nossas vidas. A mensagem de Jesus Cristo não está presa, amarrada aos oásis da nossa vida. A mensagem do Evangelho não é para nossas zonas de conforto. Ao contrário, a mensagem da cruz de Jesus Cristo necessita entrar no deserto das nossas vidas. Ela esquadrinha os nossos corações e atinge lugares que muitas vezes nós não queremos que as pessoas vejam. Jesus Cristo entra na nossa vida para mexer em área da nosso ser que não é tão fácil de ser mexido. Ele vem na nossa vida e retira todo o nosso conforto, tira toda a nossa paz quando a mensagem do Cordeiro entra. Ele mexe com nossa pseudo-paz, com nosso pseudo-conforto. E ali no deserto da nossa vida, Ele nos confronta e nos mostra o quão pecadores nós somos. A mensagem de Jesus Cristo nos mostra quão débil é a humanidade, quão frágeis e fracos que nós somos, como que nós somos carentes e necessitados. A palavra de Jesus Cristo, a mensagem de salvação, ele entra nos desertos da nossa vida, mexe em todos os pontos. Ele vai no nosso interior e puxa para fora aquilo que está tão bem guardado. A pregação do reino de Deus entra nos nossos desertos, na sequidão da nossa vida, nos nossos vícios, nos nossos pecados, na nossa falta de amor, entra nos nossos temperamentos,
É ali que atinge a palavra do Senhor. É nesse ponto que a palavra do Senhor precisa nos atingir. A mensagem da cruz entra nos nossos desertos para exatamente nos tirar de lá, nos remover desse deserto. Entra nas prisões das nossas vidas para nos libertar. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste nas redes sociais, você que está aqui nessa manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a sair do deserto das nossas vidas. A mensagem de salvação nos tira do deserto, da solidão do deserto, da escravidão do vício. Essa é a mensagem de arrependimento. A quarto ensinamento, a nossa pregação ela necessita ir no deserto da nossa vida. O quinto ensinamento que esse texto nos traz, que nos ensina nessa manhã, é que para fazer parte do reino de Deus, a pregação precisa mostrar o lado negativo do arrependimento. A pregação necessita mostrar o lado negativo do arrependimento. Às vezes nós pensamos que o arrependimento só tem um lado bom, da união, de estar próximo. Mas o arrependimento tem um viés que é negativo. E nós não podemos esconder esse lado negativo do arrependimento. Nós não podemos deixar de falar. Como igreja, nós não podemos deixar de ratificar o lado negativo do arrependimento. João Batista, na sua pregação, deixou bem claro isso. Ele deixou bem claro esse lado negativo do arrependimento. Ele disse: arrependei-vos, uma advertência para todos nós. O nosso arrependimento precisa nas nossas vidas acontecer a metanoia. Disse no domingo retrasado sobre isso. Metanoia era uma mudança de opinião. Para nós nos arrependermos e dizermos que estamos arrependidos, é necessário ter uma mudança de opinião. Esse é o lado negativo da mensagem do arrependimento. A mensagem do Evangelho é uma metanoia. A mensagem de que o nosso caminho precisa ser mudado. É o reconhecimento de que o caminho que nós pegávamos era errado, era pecaminoso, era cruel, era maléfico, que era negativo em nossas vidas. Metanoia é reconhecer que os nossos pensamentos precisam ser mudados e eram errados, era contra a vontade do Senhor. A nossa vontade precisa ser mudada pela metanoia, pela conversão, pelo arrependimento. E nós precisamos enfatizar isso. Se arrepender enfatiza em nossas vidas uma genuína tristeza por aquilo que nós fizemos no passado. Nós temos que olhar com vergonha e não com apreço. Nós temos que olhar para a vida de outrora, pelas ações que cometíamos, pelos pecados que nós cortejávamos, e olharmos com tristezas, com rancor. Esse é o lado negativo. Aquilo não nos fazia bem, fazia parte da nossa vida, e nós reconhecemos hoje que é uma tristeza aquilo que nós fazíamos. O arrependimento gera em nossas vidas a resolução de romper com aquilo que nós fazíamos no passado. Esse é o lado negativo. Olhamos para o passado com desprezo, pedindo misericórdia ao Senhor, nos arrependemos das nossas ações, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de agir, das coisas que proferimos, do jeito que tratamos as pessoas à nossa volta.
e buscamos em Deus o novo homem que nós herdamos em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré. Recusamos o velho homem, o homem adâmico, pecaminoso, que caiu no Éden e faz parte da nossa vida. E pedimos ao Senhor que esse novo homem que foi herdado na cruz do Calvário venha fazer parte em nossas vidas a cada dia. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, o texto vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós necessitamos confessar os nossos pecados, porque só assim, aquele que é fiel, como diz o diácono Marcos, aquele que está no alto e sublime trono, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, o texto diz o seguinte: e não vos conformeis com este século. Uma outra tradução vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos nos renovar pela transformação da nossa mente, e a nossa mente, como diz Martim Lutero, cativa da palavra do Senhor. E só dessa forma que nós vamos experimentar, como diz Romanos 2,2, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, nesse dia, nessa manhã, convida a cada um de nós, convida você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a mudar a sua trajetória de vida, para ter uma trajetória alinhada com a vontade de Deus. O sexto ensinamento que nós temos desse texto é que, para se fazer parte do reino, a pregação precisa focar o lado positivo do arrependimento. A pregação precisa mostrar o lado negativo, mas, como sexto ensinamento, a pregação precisa focar o lado positivo do arrependimento. Metanoia é mostrar um viés positivo. Existe um ponto de vista positivo no arrependimento. A Bíblia nos diz, a Bíblia revela a cada um de nós, e nós somos conhecedores, falamos dia após dia. Falamos nos WhatsApps, conversamos no grupo, falamos uns com os outros, conversamos lá embaixo, no pátio. O mundo está indo para uma direção. Toda a humanidade caminha para um único sentido. A humanidade está pegando um caminho de perdição que foi aberto lá no Jardim do Éden. O pecado escraviza a nossa sociedade. A corrupção permeia todas as esferas da humanidade. A humanidade possui uma vontade que é corrupta e corruptível. Vemos isso aflorando nos poderes da nossa nação. Poderes corruptos que buscam os seus próprios interesses. Homens dominados pelo diabo, por Satanás, e não tem outra pregação para dizer. Homens que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e por isso pensam que mandam, mas na verdade são escravos, com ilhargas, ferrolhos, presos ao Deus desse século, e a eles servem. Uma sociedade perdida, cada homem, cada mulher, escravos fazendo aquilo que não querem fazer, mas caminham para tal. O pecado e a corrupção fazem as suas vítimas. Temos aí os vícios das drogas, o tráfico, os nossos políticos, o sistema judiciário.
todos que estão à nossa volta, uma sociedade que está corrompida e perdida, que caminha a passos largos para uma condenação que é eterna. A cada ano, o estado dessa sociedade está piorando. Não há perspectiva de mudança intra-sociedade, dentro da sociedade. Mas a palavra do Senhor disse que existe um outro caminho, existe uma outra estrada, existe uma outra via. Abre-se um caminho que não é esse que a sociedade está passando e está seguindo. E não é apenas um caminho. A Escritura diz que é o caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele único que é capaz de libertar a nossa sociedade dessa escravidão. O nosso Senhor Jesus Cristo é o único que tem a capacidade de resgatar o ser humano que está perdido e desamparado, que caminha para o inferno a passos largos. O arrependimento nos coloca no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho de salvação. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida. Para que nós tenhamos vida. O mundo está indo para passos largos, cada vez piorando. Ontem estava vendo as redes sociais, no Facebook, e eu vi um pastor da nossa denominação, defendendo um outro pastor de uma outra denominação, um pastor que proclamou da sua rede, na sua igreja entre aspas, que eu posso colocar, que Jesus Cristo não vai voltar, que nós não veremos Jesus Cristo voltar de uma forma material, mas sim de uma forma imaterial. É Jesus Cristo vindo em nossos corações, e pastores da nossa denominação defendendo essa pregação. Esse mesmo pastor defendendo um outro pastor de uma outra denominação, que proclamam que a Bíblia não é a palavra do Senhor, que aborto não é pecado, que o homossexualismo não é pecado. E pastores dentro da nossa denominação defendendo tais pastores, tais pregações. O mundo está piorando, mas Jesus Cristo veio para mudar esse quadro. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida. Esse é o lado positivo do arrependimento. Em Jesus Cristo nós temos vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o profeta Isaías. Daqui a pouco nós estamos indo para a mesa do Senhor, celebrar a morte do nosso Senhor, a morte que nos trouxe vida, trazer à memória as razões que nos trazem a paz. Jesus Cristo veio ao mundo para que nós possamos estar junto com Ele. Essa é a mensagem de arrependimento. Através de Jesus Cristo nós recebemos uma ótima notícia. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando o ministério dele foi traçado, proclamado, e ele foi em direção ao Gólgota, e o seu sangue foi vertido, os cravos entraram nas suas mãos, a coroa de espinhos na sua cabeça, quando ele disse lá na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado, ele nos trouxe uma ótima notícia. A notícia que ele nos traz é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado o nome do Senhor. O arrependimento nos conduz para Cristo e Cristo nos conduz para a vida eterna. Em breve, igreja, nós estaremos com Jesus Cristo, não de uma forma imaterial, não de uma forma subjetiva em nossos corações, como estão pregando por aí, mas de uma forma objetiva, vendo-o, olhando para Jesus Cristo,
contemplando os cravos nas suas mãos, as chagas no seu corpo, e podendo falar que louvado o nome do Senhor, porque o teu sangue, o sangue de Jesus Cristo, nos O Senhor Jesus Cristo nos redimiu de todo o pecado. Jesus Cristo nos convida você, meu amigo, minha amiga, jovem, criança, adolescente, você que está em casa, você que está aqui na igreja, o nosso Senhor nos convida a viver eternamente ao seu lado. Uma mensagem de arrependimento. O que mais podemos falar nessa manhã? E convido o grupo de louvor para vir aqui na frente. O que mais nós podemos falar nessa manhã? Em João capítulo 3, verso 19, o texto vai dizer o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. A luz do mundo veio, Jesus Cristo veio ao mundo, mas o mundo vem preferindo as trevas ao invés de Jesus Cristo. Porém, nessa manhã, eu convido a você, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste pelas redes sociais, a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não precisa vir aqui na frente, não precisa levantar as suas mãos. Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar, em qualquer estado que você esteja assistindo esse vídeo, em qualquer município, a qualquer hora do dia ou da noite, ore ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus Cristo, deposite todo o seu pecado, todas as suas dores, todas as suas angústias na cruz do Calvário, porque em João, capítulo 1, verso 12, o texto vai dizer o seguinte: mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Coloque tudo diante do altar do Senhor nessa manhã. Deixe o Senhor controlar a tua vida. E vocês verão, cada um de nós veremos, que o Senhor tem poder para transformar aquele que se achega diante dele. Louvado o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Enquanto o louvor canta, quero convidar os oficiais para se compor a mesa.